Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Queridos irmãos e irmãs, depois do tempo pascal e das duas últimas solenidades de Pentecostes e da Santíssima Trindade, nós retomamos o tempo comum. E este domingo é o 11º. E nós temos o texto de Mateus no capítulo 9, versículo 36, ao capítulo 10, versículo 8. Neste texto, o evangelista nos apresenta Jesus se compadecendo pela multidão, porque era como que ovelhas sem pastor. Pois aqueles que deviam conduzir o povo, ou seja, os fariseus, os saduceus, mestres da lei e anciãos, estes estavam desprezando, hostilizando, explorando as ovelhinhas de Israel. A opressão era sentida em toda a dimensão social, seja religiosa, política ou econômica. É a realidade de opressão que provoca em Jesus a compaixão, que é sentir nas entranhas a dor do sofredor, percebendo não somente a necessidade de pão orgânico, mas, sobretudo, de libertação, de justiça e de dignidade humana. Consequentemente, Jesus percebe a necessidade de verdadeiros anunciadores do reino e pede que se faça a oração para que o dono da messe suscite mais operários. Operários da missão salvífica, não somente depois desta vida terrena, mas ainda aqui, para que o reino de Deus, que é amor, se faça presente na fraternidade e na paz, espalhando a boa nova por entre as ovelhas perdidas. O mesmo povo que pelas mãos de Moisés recebeu de Deus a promessa da aliança e de sua fidelidade, agora é chamado a viver a nova aliança. Os 12 chamados por Jesus, os 12 discípulos, e ao mesmo tempo enviados, lembra as 12 tribos da aliança no Sinai, depois da libertação do Egito. Os eleitos vão com mensagem e missão específica, anunciar que o reino está próximo, curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os espíritos maus. E nós, cristãos de hoje, somos o povo da nova aliança, chamado a ter compaixão dos sofredores e a rezar para que novos evangelizadores respondam ao chamado para anunciar com a vida a boa nova. O dono da messe continua contando com os bispos, os padres, os diáconos, os religiosos, os catequistas, os mestres, os leigos dos mais diversos apostolados que vivem em meio a tantas doenças, violências, divisões maléficas que destroem famílias e demais relações humanas. Podemos nos perguntar o que significou para os discípulos na Galileia e o que significa para os de hoje esta missão, a qual Jesus designou a todos nós batizados em seu nome. Curar os enfermos. É esta atitude de libertá-los de tudo o que é contra a vida, ou ajudar as pessoas a aceitarem as enfermidades irreversíveis como um caminho, como um processo, como uma experiência de conversão espiritual. Ressuscitar os mortos como um processo de ajudar a reacender a esperança na vida de alguém em desespero existencial. Limpar os leprosos é a luta contra as impurezas que a mentira, a falsidade, as ações hipócritas constroem contra a humanidade. É também trazer a verdade, a simplicidade, a justiça e resgatar a honradez. Expulsar os demônios é afastar tudo aquilo que é mal e que divide a vida das pessoas, combatendo a idolatria aos bens materiais e os apegos a tantas ideologias e interesses obsessivos. Eis a missão amorosa da Igreja nos dias de hoje: fazer com que as doenças, as mortes,
as lepras e os demônios sejam banidos da vida da humanidade. Fazer com que o reino de Deus aconteça já na caminhada das comunidades, das famílias, dos grupos, dos movimentos e dos trabalhos missionários em favor da fraternidade e da paz. Cristo é a razão da nossa existência. Por isso devemos buscar constantemente a reconciliação com Ele. São Paulo nos diz na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 11: Nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Cristo é misericordioso e se compadece de todos nós. Ele quer curar nossas doenças e feridas, limpar nossas lepras que tanto nos oprimem, nos ressuscitar para uma vida nova e expulsar o mal que nos afastam do caminho da salvação. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esta liturgia, do 11º domingo do tempo comum, traz como título A Missão dos Discípulos de Jesus. Eis o tamanho da messe que Jesus a contemplou, tendo compaixão do povo quando aos discípulos chamou, para levar a libertação pela evangelização que ele mesmo instaurou. Para curar todos os enfermos, Jesus chamou seguidores para levar a libertação das doenças e das dores, para levar o amor e a vida, força e paz distribuídas pelos anunciadores. Para ressuscitar os mortos dos abismos e ilusões, para renascer a esperança, as forças e as motivações, para trazer a divina coragem de Deus retomar a imagem e pulsar dos corações. Para expulsar as tantas lepras, Jesus também nos envia limpar as tantas feridas que a muitos angustia, as mentiras combater, a hipocrisia vencer e espalhar a alegria. Nosso Senhor Jesus Cristo, vendo ovelhas sem pastor, pede-nos para que rezemos pela missão do amor, construir libertação, anunciar a salvação do reino do Criador. Que a palavra e a Eucaristia fortifica nós cristãos para vivermos o dia a dia as obras da santa missão e o reino anunciarmos Jesus Cristo, comungarmos, isto sim é comunhão. Que a palavra e luz de Jesus Cristo, que orienta seus discípulos na missão de curar, ressuscitar, purificar, expulsar o mal, ilumine o seu caminho.